Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Academia de Trader, uma iniciativa da ABC Financial Group. Hoje eu recebo o Wellington Souza. Ele, em sua trajetória, provou que o mercado é neutro e o que define o resultado são as nossas decisões. Wellington, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, Diegão? Satisfação demais ter você aqui com a gente hoje, bater esse papo, né? E entender um pouquinho, né, para o pessoal te conhecer sua jornada, que tem muita história, né, nesse mercado financeiro. E vamos lá, Wellington, para o pessoal te conhecer, puder falar um pouquinho de você, quem que é o Wellington, como começou essa carreira nessa jornada do mercado financeiro, como foi sua trajetória, puder falar um pouquinho para nós? Maravilha, Diegão, uma honra estar aqui fazendo parte desse podcast, tá? Muito obrigado pelo convite, para você e todo o pessoal da ABC. Isso, seja bem-vindo sempre. Bom, meu nome é Wellington Souza, tenho 33 anos de idade, sou pai de 3 crianças incríveis, casado e, bom, a minha jornada empreendedora, ela começou no ano de 2012. Foi quando eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, como todo jovem, né, que tudo naquela cartilha, né? Meu filho, estude, tire boas notas, arrume um bom emprego e trabalhe ali e se aposenta. Eu segui essa cartilha, estudei pelo Senai, me formei em técnico de redes, trabalhei no aeroporto de Guarulhos durante um ano. Só que ali foi onde virei a chave para empreender. Por quê? Porque eu sempre gostei de liberdade. E eu lembro que quando eu entrei, que eu fui contratado no dia 28 de dezembro de 2011. Olha isso, então bem no finalzinho do ano. E o meu chefe, ele pegou e falou assim eu falei pra ele assim, eu tenho uma viagem programada agora do dia 31 até o dia 3, eu posso viajar e depois eu volto? E aí imagina que ele falou, né? Claro. Com certeza não. Naquele momento ali eu falei, pô, beleza. E aí eu trabalhei lá até o dia do ano novo e depois fiquei um dia em casa e voltei. Só que eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi onde o meu chefe era uma pessoa que ele ganhava em torno de uns 4 mil reais em média por mês. Só que tinha uma outra pessoa que não tinha. Só que o meu chefe, ele tinha graduação em redes, pós-graduação e MBA. E aí, eu ficava imaginando, eu estudei 2 anos no Senai. Se eu ficar mais uns 15 anos estudando, eu vou estar mais ou menos na mesma carreira que ele, trilhando o mesmo passo. E aí, foi onde tinha uma outra pessoa que trabalhava no aeroporto que ganhava 30 mil por mês e ela não tinha nem uma formação de grau. E eu olhava assim e falava, cara, ganhar dinheiro não está ligado a seu grau de formação. E foi ali onde minha chave virou pela primeira vez. E esse cara, ele fazia o quê? Tá muito mais ligado à educação, àquilo que você faz, naquele aprendizado focado, né? Não simplesmente no canudo em si de uma formação, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, ele ia para Miami, comprava roupa, relógio, videogame e revendia e fazia em torno de 30 mil por mês a cada 15 dias. Eu peguei, juntei um dinheiro por um período de 1 ano, trabalhando lá no aeroporto e fui para o Paraguai pela primeira vez na minha vida, dar meu primeiro passo empreendedor. Comprei roupa, relógio, videogame, imitei ele, investi 5 mil reais naquela época e eu fiz virar 8 mil em uma semana. Que trade, hein? Foi o meu primeiro trade ali. Naquela época, aquilo ali virou minha chave do quê? Pô, em uma ida pro Paraguai, com investimento de 5 mil, eu consegui fazer 3 meses do meu salário. Falei, se eu repetir isso uma vez por semana, eu faço 12 mil. E eu falei, não vou mais trabalhar pros outros, faria 1 ano de salário. E foi ali que eu comecei a empreender. Após isso, eu comecei a trabalhar com marketing de rede, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso aí. Legal. E dentro da sua jornada, teve um momento ali que você ficou meio crítico ali, né? Seu filho nasceu, a renda estava apertando. Foi nesse período de empreendedorismo ou foi numa fase que você estava pensando o que ia fazer da vida? Aí já foi bem pra frente, foi quando eu já tinha ganhado dinheiro, já tinha perdido. Aí... não, pode explanar, pode trazer para nós aí. Maravilha. Após esse período do aeroporto e ter ido para o Paraguai, eu comecei a trabalhar com marketing de rede, com cosméticos. Eu comecei a aprender a vender perfume literalmente de porta em porta na época. E aí eu desenvolvi uma equipe, cheguei a tentar no ano de 2013, no ano de 2014, trabalhando com algumas empresas, até que em 2015, cara, eu já empreendendo, foi uma fase inclusive que eu não estava com o meu nome bom, tava com o nome sujo, devendo ali 20 mil reais com uns 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade. Mas aí, o que aconteceu? Eu entrei numa empresa onde eu atingi o meu primeiro R$1 milhão e tive uma equipe com mais de 16 mil pessoas num prazo de 3 anos ali trabalhando nela. Sim. Ali foi onde eu aprendi a recrutar pessoas, a treinar pessoas,
Só que a grande virada de chave foi o desenvolvimento pessoal que eu tive, né? Foi literalmente lapidar a mim mesmo. Participei de diversos treinamentos, um deles do livro do Segredos da Mente Milionária, Sim, o T. Harv Eker. Eu participei de diversos seminários com ele aqui no Brasil. Teve um que ele veio aqui no Brasil. O Millionaire Mind, né? Millionaire Mind Intensive, ele mesmo já participou? Não, mas eu conheço bem. Sou bem fã, inclusive, do trabalho dele. Cara, inclusive, na época, como eu tinha equipe, eu cheguei a levar mais de 250 pessoas do meu time para participar do Millionaire Mind. Fez diferença aí na jornada. Fez muita diferença na jornada. E aí foi... Nesse período trabalhando com marketing de rede, eu cheguei a ter o meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, fazer meu primeiro R$ 1 milhão naquele projeto. Porém, eu não sabia no que investir meu dinheiro. O Bitcoin estava despontando em média de R$3.000 ali por moeda. Eu cheguei a conhecer o Bitcoin, mas foi através de um projeto que não era uma empresa confiável. E aí, eu literalmente só sabia viver aquele negócio e fazer aquele negócio naquela época, né? E aí, no ano de 2019, que foi justamente esse ponto que você tocou, foi quando meu primogênito nasceu. Meu filho nasceu, só que naquela época, infelizmente, eu perdi a minha fonte de renda principal. Que eu tinha ali, de tudo que eu tinha construído daquela equipe, que me gerava no mínimo uns 40 mil por mês. Pensa você se ver numa situação em que você não tem mais aquela renda entrando. Foi o que aconteceu comigo em 2019. Só que na época, eu já estava operando no mercado financeiro. E aí eu acredito que a gente vai entrar nessa parte aí. Estava estudando já ou já estava investindo? Eu conheci a Bolsa no ano de 2018, em junho de 2018. E o meu primeiro contato com o mercado foi muito bom. Para você ter uma ideia, eu fiz um curso no final de semana da B3, na Bolsa Brasileira. Aprendi a operar o mini dólar. E, cara, eu ficava na minha mente olhando e falava assim, não é possível que é só você apertar um botão de comprar, se o mercado subir você ganha, ou de vender, se o mercado cair você ganha. 2 botões. E controlar a sua perca quando você erra. Eu falei, não é possível isso. E aí eu fiz um curso no final de semana e eu fiquei com muita vontade, cara, de testar aquilo. Abri a minha conta numa corretora brasileira na época, transferi R$1.000 para fazer a minha primeira operação e no meu primeiro dia eu fiz 60%. Mas você acha que isso era só de iniciante ou realmente foi com precisão técnica ali? Por incrível que pareça, na época não foi sorte de principiante, porque no segundo dia eu fiz mais 2.000 e pouco, e em um mês eu cheguei a levantar R$65.000, cara, no meu primeiro mês operando. Porém, aí veio a parte ruim. Aí você vai segurar essa parte aí. Fechou. Então, inclusive, falar para toda a nossa audiência, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Sempre temos histórias inspiradoras como a do Wellington, tanto de empreendedorismo, a gente opera no mercado. E como ele mesmo disse, né, o conhecimento não adianta ser o conhecimento por si só, mas conhecimentos focados, né, e isso vai te trazer muito mais resultados do que simplesmente aquele acúmulo de conhecimentos necessário. E aqui, no nosso canal, sempre vai ter esses conteúdos de forma de aprendizado. É isso aí, Wellington. E aí, quando a gente vem agora, você já, o cara que, então, acho que foi picado ali pelo bichinho do mercado financeiro. Perfeito. Certo? Já percebeu, e assim, e começou bem, né? Começou motivado porque te dá confiança quando você ganha, Verdade. né? E assim como a bala, a confiança quando a gente perde. Então, e você costuma dizer nesses momentos, acho que até aí onde você já queria entrar nessas questões de perda, todo mundo fica muito motivado, acha que vai ficar milionário do dia pra noite, até vir o primeiro baque. Só que você é uma pessoa que eu percebo que você não criou-se aquele vitimismo de dizer, a culpa é do mercado. Você traz para si. Perfeito. Né? Essa culpa de falar, não, cara, o problema é no mercado, o problema sou eu. Então, me explica um pouquinho desse conceito, como você treinou essa mente, como você começou a avaliar os riscos, vendo que realmente é a pecinha que está atrás do botão, né? Que realmente dá os comandos e tem os seus ganhos e perdas. Excelente pergunta, Diego. Cara, na realidade, o que acontece? Como eu já trabalhava com marketing de rede e recrutava pessoas, treinava pessoas, para você ter uma ideia, nós fazíamos evento na Arena Corinthians ali, onde nós colocávamos mais de 600 pessoas para conhecer a oportunidade lá que eu desenvolvia e também para treinar as pessoas. Sim. Então eu já estava envolvido com desenvolvimento pessoal e mental há muitos anos, né? Treinando pessoas, inclusive. E a melhor maneira que tem de você se autotreinar é treinando o próximo. Sim. Então, como eu treinava muitas pessoas, eu estava me autotreinando. Então, quando eu cheguei no mercado financeiro, que eu já tinha um histórico de um cara bom naquilo que eu fazia, recrutando pessoas, treinando pessoas, vendendo produtos.
E quando eu entrei no mercado financeiro, eu já tinha uma renda muito boa também, que era de, no mínimo, variava entre 20 a 40 mil por mês, daquele meu primeiro negócio. Então, a minha mentalidade para operar quando eu comecei na bolsa, que eu coloquei aqueles R$1.000, era, cara, se eu perder, o que eu perco? R$1.000. Mas e se eu fizer isso aqui dar certo? Eu aprendo uma habilidade nova, com essa habilidade nova eu faço mais dinheiro, e fazendo mais dinheiro, eu não dependo somente desse meu negócio principal. Então, naquele momento, eu já estava com a minha mentalidade treinada tanto para um cenário bom quanto de como reagir se o cenário não fosse muito bom. E até onde esse cenário ruim iria, ou seja, tinha ali um limite, né? Que seriam uns R$1.000 no caso ali que você deu de exemplo. Perfeito, exatamente. E se perdesse os R$1.000, eu colocaria mais, naturalmente. Mas foi um valor de aprendizado, mas aqueles meus primeiros R$1.000, no meu primeiro mês, eu levantei 65 mil. Cara, como é que pode? Foi muito forte, cara. Eu lembro. Realmente. E não era acaso, porque eu lembro que eu tinha um método. Né, eu operava o mini dólar, e aí eu tinha um alvo. Meu alvo era R$1.500, por exemplo, por dia. Certo. Com 1.000. Já é muito alavancado, tá, galera? Lembrando que isso não é uma indicação. Exato. Isso é só a história do Wellington. É só a minha história. E na época, eu dividia esses valores em algumas operações, né? Só que eu atingia muito rápido aquele valor ali numa primeira operação. Eu tinha um alvo diário para poder buscar de ganho e eu também tinha um alvo máximo de perca para poder bater. Só que o alvo de ganho eu batia muito rápido, nos primeiros 5 a 10 minutos de operação eu já atingia. E aí o que eu criava na minha mente? Eu falava assim, pô, já bati no meu primeiro dia aqui em poucos minutos, eu vou buscar mais um pouco, Vou porque tem... agora. Isso era o famoso vou dobrar. E no meu primeiro mês deu muito certo isso. Até que um dia chegou o dia mal. O dia mal, assim como teve dia que eu peguei, eu lembro que Brasil e Sérvia estavam jogando na Copa do ano de 2018. Marcou, né? Esses dias marcam, né? Marcam demais. Marcam mais que as vitórias, né? Mais que as vitórias, exatamente. Porque eu nem lembro o resultado do jogo, mas eu lembro do resultado. Eu lembro que eu tava com 2.500 operando na corretora e eu olhei pra minha esposa umas 3 horas da tarde e falei assim, amor, fiz R$15.000 hoje. Ela olhou assim pra mim e falou assim, quê? Eu falei, R$15.000. Eu falei assim, meu pai. Já pegamos, fomos pro shopping. Já é todo mundo, né? Tem que desfrutar. O Alex falou a mesma coisa. Não, olha, pode sair do seu emprego que esse final de semana... Exato, assim, né? Exato, exatamente isso. E aí na época, eu fui com ela pra comemorar mesmo aquele ganho. Porque isso é muito importante, tá? Pra você que é trader, você precisa tirar o dinheiro do mercado e viver uma experiência com ele, tá? Porque senão fica só um dinheiro virtual ali que você não vivencia uma experiência. Você precisa converter aquilo num micro resultado, comemorar com quem você gosta, e vai para um restaurante bom, compra uma roupa nova, compra algo para os seus filhos. Você precisa vivenciar esse tipo de experiência. E na época eu fiz isso. Só que aí teve um dia que chegou o dia mal. No dia mal, da mesma maneira que eu peguei R$2.500 e levei para 15 mil, eu também tive uma perca de R$8.000. E ali foi a minha primeira queda. Eu lembro que daqueles 65 mil que eu fiz no total no mês, 30 eu devolvi pro mercado no mesmo mês e saquei pra minha conta 35 mil. Mas mesmo assim, de 1.000 para 30... Exatamente. Essa foi a minha visão na época. Eu falei assim, cara, beleza, perdi 30, mas eu botei só 1.000, transferi só 1.000 e consegui operar e fazer 35. Quando eu olhei 35 mil na minha conta, eu falei, cara, fantástico. Eu pensei, eu sou o Neymar da Bolsa de Valores. Descobri a fórmula do ouro. Exato. E você hoje, como que você avalia oportunidade versus risco, né? Porque realmente, como você falou, você estava trabalhando muito alavancado. E por mais que o conhecimento ele traga, né, a estratégia, até o dia que não dá certo essa estratégia, né? E assim, e querendo ou não, você está ali 3, 4 vezes o seu capital. Como que você avalia essas oportunidades, como você avalia esse risco, e queria que inclusive você desse até aquela história do Bitcoin, daquela sua análise, então, que não foi algo de sorte, ou seja, existe uma técnica por trás, que vai explicar pra gente. Maravilha, excelente pergunta. Bom, a alavancagem no longo prazo, ela não se sustenta, essa é a grande realidade, porque na maioria das vezes você pode acertar, mas quando você erra, e se for um erro alavancado, você também quebra uma conta ou várias contas sucessivamente. E eu passei por isso, tá? Então, no meu primeiro mês foi essa explosão, mas depois, ao longo dos anos, me formando melhor como trader, até porque eu só tinha aprendido a B3. Sim. Depois eu fui aprender o mercado de criptomoedas, que é onde entra essa parte do Bitcoin. Então, eu comecei no Bitcoin em 2019. 2019 ali. Já tinha passado aquela onda do 2017, que foi aquela super alta. Exato, exato. Tinha dado aquela super alta, tinha dado uma queda e ele tava já num valor considerável. Isso.
Tava em 48 mil. 48 mil reais uma unidade de Bitcoin na época. Eu lembro porque eu tinha lá, eu tinha um Bitcoin inteiro e eu fazia câmbio com aquele Bitcoin. E ali, desde aquela época, eu fiquei inteirado no mercado de criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, XRP, vi várias meme coins aí despontarem no mercado, Shiba Coin, várias. Todos os outros. E aí, eu sempre gostei muito, eu digo, de estudar. Estudar tanto a parte da análise técnica gráfica de qualquer ativo, seja o dólar, seja o índice brasileiro, seja também o Bitcoin com outras criptos. Eu gosto de estudar. O que é interessante para você que é do mercado financeiro, você que está chegando agora? Gráfico, galera, é gráfico. Você vai visualizar ele se movimentando de uma certa maneira, você vai visualizar isso através dos candles de alta e de baixa, mas gráfico é gráfico. O que manda no mercado financeiro é o que a gente chama de metagame, né? Que é o metajogo que está por trás, é justamente como que cada ativo se comporta e como que ele responde à geopolítica, às decisões, por exemplo, que um Federal Reserve fala em relação a algum ativo, a um Twitter do Trump, cara, que movimenta demais o mercado. Inclusive, hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, inclusive para poder analisar esses tweets dele, para não estar posicionado numa ordem, para você não sofrer. Então, assim, o que faz você ser um trader assertivo ou você ser um trader que vai perder, está diretamente ligado ao seu conhecimento. Mas só o conhecimento por si só não basta. Você precisa se conhecer e você precisa se respeitar, né? O que é se respeitar? Se você tem um valor de perca que você tá disposto a perder por dia, você precisa parar, cara. Você precisa aprender a parar. E essa é a parte mais difícil na vida de um trader. É o aprender a parar. É o controle ali, não do vou buscar mais, a disciplina de ganhei e vou parar, se eu perdi eu vou parar. Exatamente. Às vezes você pode até, eu costumo não pôr um alvo de ganho diário. O Wellington, eu costumo deixar em aberto, mas é por causa da bagagem que eu já tenho. Mas eu tenho um mínimo ali que eu falo até aqui, mas se passar no ganho não tem problema. O problema é na perca, você não respeitar isso, entendeu? Eu vou recuperar. Exatamente. E aí tá com o emocional abalado. Exatamente. E a gente sabe que, assim, a consistência ela é muito mais importante do que ter grandes ganhos pontuais, certo? E qual que é o seu hábito, né, diário que faz você ter essa disciplina e para manter o seu capital seguro e não arriscar tanto assim e simplesmente manter essa consistência de crescimento? Maravilha, essa pergunta ela é excelente e respondendo bem diretamente, tá, galera? Eu contando a minha história, pode ser que você pense assim, não, esse cara só acerta. Não é isso. Eu já quebrei várias contas, inclusive, até poder desenvolver a mentalidade para ser um trader consistente. E qual que foi a chave que virou? Jamais, eu costumo usar essa frase até nas minhas mentorias para os meus alunos, né? Nunca coloque todos os ovos num preço só ou num ativo só. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou ensinar aqui um gerenciamento. Posso compartilhar um gerenciamento que eu faço? O pessoal tá ali, caneta e papel na mão, atenção. Então anota aí, qual que é o gerenciamento correto de você como um trader que você pode aplicar em qualquer mercado, tá? Não é uma dica de investimento, é somente uma dica de gerenciamento de risco. De 100% do valor que você vai colocar para operar para fazer um trade, você precisa pegar, vamos usar um exemplo de $1.000, por exemplo, tá? Então você tem $1.000, você vai separar $200, 20% desses $1.000 que você vai deixar no risco. Os outros $800, que são os 80%, você vai deixar ele, você vai deixar ele em stand-by, você não vai operar com aquele capital. Então, dos $1.000, você vai separar 20% e vai operar com aqueles 200. Mas, Wellington, eu vou operar com os 200 de uma vez? Não, porque se você perder, você perdeu os $200. Você vai usar 30% desses $200 para você poder fazer os seus trades. Mas quer dizer que você vai entrar com 30% de 200, dariam $60, certo? Mas quer dizer que você vai entrar com 60 de uma vez? Não. Você pode fracionar isso em 2 entradas de 30 ou em 10 entradas de $6, por exemplo, ou em 6 entradas de $10, por exemplo, entendeu? Então, você fazendo esse gerenciamento, você consegue se manter vivo no mercado, você consegue fazer um bom lucro e você consegue proteger o teu capital. Isso se aplica, galera, usa essa estratégia sempre, de 100% do seu capital, 20% você usa para operação e dos 20% você usa 30% para você poder fazer os seus trades, tá? E assim você consegue ter um gerenciamento de risco saudável que vai te manter no longo prazo.
quando você lucrar, quando você tiver numa oportunidade que confluiu ali com uma análise tua, você consegue esticar esse trade, pegar um bom lucro. Mas quando perder, você vai perder pouco, de acordo com aqueles 30% que você estava disposto, entendeu? Isso aí, cara, se as pessoas seguirem essa metodologia a risco, isso aqui é conteúdo que é caro tá na minha mentoria para poder ensinar, tô soltando de graça aqui para vocês, galera. Então aproveita essa informação porque ela é poderosa mesmo. Pegando ouro. E você acha que então o processo, porque isso é um processo, é tão ou mais importante que a análise do mercado? Como que você metrifica isso? Eu costumo falar que cada pessoa ela tem a sua curva de aprendizado. Tá, então eu já tive, mesmo eu tendo passado por toda uma bagagem de treinamento de pessoas antes e estando no mercado financeiro, o meu processo do mercado financeiro foi, vamos dizer assim, demorado. Eu demorei muito tempo quebrando algumas contas para poder aprender tudo isso que eu tô te falando, ter essa consciência que eu tenho hoje. Mas eu tenho alunos meus que aprenderam muito mais rápido isso e que conseguiram converter em resultados mais rápido. Por quê? Eu sou um trader muito arrojado. Eu não tenho medo nenhum de gráfico nem de boleta, né? Qualquer valor, tá? Sério, se pôr eu no... agora, o que eu aprendi na minha vida é que o trader que ele é, vamos usar um termo aqui, pode falar bundão aqui? Pode, é tranquilo. O trader que ele é bundão, cara, ele no longo prazo, ele tende a ter mais sucesso do que um trader alavancado. Por quê? Porque o trader alavancado, ele é meio que um all-in num poker, entendeu? Sim. Já um trader conservador, ele no longo prazo, ele consegue ter mais consistência. É igual os juros composto, entendeu? Então, que no tempo... É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, é isso? Perfeito. É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, exatamente. Entendi. Entendeu? Cara, interessante. E depois dessa migração você veio para a educação. Porque acho que você aprendeu tanto e você é uma pessoa que se expressa muito bem, né? Acho que e você falando aqui, a gente consegue aprender e visualizar realmente a ideia que você está trazendo. Aí você, inclusive, falou, né, sobre alunos, né? E não é à toa, né? O melhor ainda é quando o mentorado supera o líder, né? Verdade. E como foi isso? Conta essa trajetória, essa mudança do trader para o professor. Como foi você? Por que você teve esse insight de querer ensinar as pessoas? E me conta o case daquele aluno que, né, foi realmente uma superação incrível aí que ele teve. Maravilha, muito boa essa pergunta. Ó, vamos lá. No ano de 2018, logo quando eu comecei na Bolsa de Valores, em junho lá, inclusive, que eu fiz aqueles 65 mil reais, eu tinha um amigo meu, que ele era da minha equipe naquele projeto que eu desenvolvia de produtos, e que ele tava me devendo uns 6 mil reais de produtos na época. Cara, já fazia mais de um ano e ele não me pagava de jeito nenhum. E eu cheguei nele e falei assim, ó, vem aqui em casa que eu vou te ensinar a fazer 250 reais por dia pra em te casa. Pagar. Isso é bom, hein, cara? Ensina o cara a ganhar dinheiro pra poder pagar. Muito bom. Exatamente. Melhor que perdoar a dívida. Exato. Mas ali, cara, olha que interessante. Ele pegou e falou assim, cara, em casa? Como isso? Eu falei assim, exatamente, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí eu falei pra ele assim, ó, mas ó, me traz R$1.000. Ele, mas você não tá entendendo, eu não tenho. Eu falei assim, eu sei que você consegue. Você dá um jeito, você foi treinado por nós. A gente não existe nada impossível pra gente. Acho que ele ficou pensando, vou chegar com os meus, ele vai pegar os meus e não vai me ensinar nada. Deve ter passado esse pensamento na cabeça dele, sim. Olha que interessante, ele chegou lá, Diegão, com R$1.000 em espécie lá em casa. Eu olhei assim pra ele e falei, mas em espécie, mano? Eu falei, cara, foi o que deu pra poder conseguir aqui. Eu falei, não, beleza. Peguei ele, a gente foi pro carro, levei ele lá no banco para poder fazer o depósito daqueles R$1.000. Depositei, voltamos para casa, tava lá o saldo na conta, na época não existia Pix, né? Era só TED 2018. E aí eu fiz uma transferência para corretora. Quando eu transferi o valor para corretora, apareceu lá o saldo. Eu aloquei o saldo e comecei a fazer operações. Isso foi numa segunda-feira. Eu lembro porque eu passei o final de semana todo analisando o mercado. E isso é até uma dica que depois eu vou falar na parte técnica. Eu fiquei analisando o mercado, anotando vários preços interessantes de entrada para poder fazer os trades. E aqueles R$1.000, chuta quanto que eu fiz na frente dele. Entendi. Começamos umas 11h30, quando era 3h30, 4 horas da tarde, eu fiz R$7.000 na frente dele. Ô, louco. Ele ficou com o brilho no olho. Ele ficou com o brilho no olho. E já pagou a dívida. Não, vai vendo. O que eu fiz com ele na época? Eu falei assim, eu falei, ó. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, isso é verdade? Eu falei, é. Aí ele falou assim, eu fui com você, eu trouxe dinheiro em espécie, a gente depositou no banco. Você transferiu pra corretora, você imprimiu R$7.000 em horas. Eu falei, exato. E aí ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei assim, é o mercado financeiro. Eu falei, cara, que loucura. Ele falou, e quando que você saca esse dinheiro? Daqui a um mês? Eu falei, que daqui a um mês? Amanhã tá na conta. Ele falou, não é possível. Eu
Ele falou assim, cara, posso vir aqui amanhã para ver? Eu falei, pode, vem aqui, vou te ensinar mais alguns dias. Ele foi no outro dia, eu solicitei o saque de manhã, quando ele chegou já tava na conta. Quando ele olhou que entrou 7 mil reais na conta mesmo, ele falou, não é possível, cara. Eu falei, ele olhou pra mim e falou assim, ó, eu vou mudar minha vida com isso. Eu falei, eu acredito em você, por isso que eu te chamei aqui. E aí, Diegão, esse meu aluno, ele é um dos maiores players hoje da B3, tá? E ele já fez mais de 7 milhões de reais de lá pra cá, entre tanto operações e também com cursos e mentoria. A chave que ele virou naquela época, olha que interessante. Ele começou a dar mentoria, isso foi mais ou menos em junho, julho ali de 2018. Sim. Quando foi em outubro, ele já estava dando mentoria, ensinando para as pessoas. E era interessante porque eu fiquei sabendo por várias pessoas depois que fizeram aula com ele, que ele ensinava exatamente o que ele veio fazer. Ele ensinava a pessoa a abrir uma conta na corretora, baixar lá a plataforma de operações, colocava umas estratégias que eu tinha lá de cruzamento de média para poder seguir uma tendência. Enfim, e aí teve muito resultado, cara, de lá para cá, né? Foi muita luta também para ele ali no ano de 2019, 2020, 2021... Mas ali foi onde ele se consolidou formando turmas e dando aula. Trazer ele aqui, né? Pra bater um papo também, vai contar ser uma essa história. Honra. Tá aí o convite, hein? Cara, que bacana. Então aí você foi o primeiro aluno seu, então? Ele foi o meu primeiro aluno. Foi o meu primeiro aluno. E aí dali você percebeu que você era bom para ensinar e iria arrumar para esse lado. E quando você começou a realmente isso se tornar um hábito, um direcionamento e até uma profissão ali de mentor, o que você desconstrói da mente de um aluno quando ele chega, seja um aluno que já tenha vícios do mercado ou alguém que está chegando, que está com muito medo, né? Porque quando envolve dinheiro e perdas, as pessoas têm ali seus receios. Exato, isso que é muito interessante, porque cada aluno que vem, que eu atendo, eles têm, alguns já passaram pelo mercado financeiro, outros estão conhecendo pela primeira vez, mas todos têm algum tipo de bloqueio relacionado ao dinheiro, né? E é o que eu falei, eu primeiro desenvolvi a minha mentalidade, né? Tanto que uma das minhas mentorias, ela envolve muito essa parte da mentalidade mesmo. Por quê? Se você ensina a... O gráfico, ele é uma análise técnica. Se você pegar e bater o olho, souber ele traçar um suporte, uma resistência, identificar um canal de alta, canal de baixa, usar um SMC que está muito na moda hoje em dia, que é o Smart Money Concept, que inclusive é incrível, tá? Para poder fazer as operações. Tudo isso é técnico. Tudo isso qualquer pessoa que estudar e se aplicar consegue aprender. Só que o emocional, que é o que manda, porque você é um ser humano. E quando você está de frente para o gráfico, você está ali olhando para a sua ganância, para a sua soberba, para a sua humildade, para todos os tipos de emoções e sentimentos que um ser humano tem. Para a sua ganância, para o seu limite de saber até onde parar. Só que o problema está em não respeitar isso. E cada pessoa tem uma curva de aprendizado. Tem pessoas que viram a chave e respeitam isso muito mais rápido, e tem outras que precisam tomar várias pancadas na cabeça para poder aprender, né? Só que o problema do mercado financeiro é que quando você perde, você está perdendo dinheiro. Só que se for um dinheiro que você não pode perder, isso mexe muito com você. Eu já passei por situações de ter que perder uma grana que eu não poderia, por exemplo, né? Então isso foi muito ruim. Quando entra na necessidade, fica muito mais difícil, né, cara? Porque quando você tá... Porque eu vejo todo mundo falar isso aí. Quando eu tô fazendo o trade no paralelo e eu tenho o meu trabalho, eu tenho sucesso. Quando eu falo só vou operar, dá tudo errado. Por que isso acontece, cara? Cara, é porque assim, ó, a maneira correta de você operar no mercado financeiro é como um investidor. Que é quando você não depende daquele dinheiro. É quando você tá separando uma parte daquele valor de um valor que você tenha disponível, que se perder não vai fazer falta na tua vida. Agora, quando aquela grana é uma grana que você depende dela para viver de mercado financeiro, você automaticamente já está gerando uma pressão psicológica no teu subconsciente, que se você perder aquilo, cara, vai te afetar. Então você já está entrando com o emocional errado, tá entendendo? E como que você lidou com isso? Porque você operou na necessidade também. Operei na necessidade também. Cara, é igual eu falei, eu já quebrei muita conta até poder virar essa chave, né? E então, eu até falo para os meus alunos, você não precisa quebrar várias contas para você poder ser um trader consistente daqui para frente. Então, o que acontece? E mesmo eu já tendo treinado várias pessoas, eu passei por esse processo. Por isso que eu falo que cada aluno tem a sua curva de aprendizado. Bom, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, tem festa todo dia no mercado financeiro. Tem hoje, tem amanhã, né? Ainda mais o mercado de Forex, que ele abre ali no domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite, cara. Então, tipo assim, você tem... Ou até o mercado de cripto, que é um mercado 24/7, né? Ou até mesmo da Bolsa Brasileira, que é um mercado que funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Então, você tem
festa todo dia no mercado financeiro. Você, mesmo que você não tenha pego uma boa oportunidade em algum momento, ou às vezes, cara, uma dor que o trader tem também é quando ele bate o olho, faz uma análise, ele não executa e vai onde ele queria. Nossa, aí o cara fica... Acho que é igual você jogar na Mega Sena e não conferir o resultado. Não conferir o resultado. Ele fala, cara, é melhor jogar fora o papelzinho, porque se eu conferir e ganhei, eu vou entrar em depressão, né, cara? Exatamente. Ou o cara tinha lá o papel, não jogou aquele jogo, né? Exato. E aí acertou, rapaz do céu. Tá certo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vem para a parte técnica, disciplina, você acha que a disciplina, né, vale muito mais numa hora de uma análise, ou você acha que também tem um fator sorte, de estar na hora certa, no lugar certo? Como você mede isso? Eu acredito que a disciplina ela vence sempre na questão do mercado financeiro. A sorte, vamos traduzir, no mercado financeiro ela se resume no seguinte, um exemplo, que nem o ano passado, o Bitcoin ele atingiu 126 mil dólares. E eu lembro que quando ele iniciou uma queda, ele estava em 111 mil dólares, eu li assim para uns amigos meus que são holders de Bitcoin, de cripto, falei para todos eles, falei, ó, vende tudo que vocês têm de criptomoedas. Eles olharam para mim e falaram assim, você tá louco? Por que você tá me falando isso? Eu falei assim, porque o mercado vai entrar em bear market agora. Ele, mas como que você sabe disso? Eu falei, porque existem ciclos que o Bitcoin se comporta. E aí, é até uma informação de mentoria, hein? De 2 em 2 anos, o Bitcoin, ele meio que é uma teoria, tá? É uma teoria. Existe uma teoria dos ciclos em que de 2 em 2 anos você tem um ciclo de alta e você tem um ciclo de baixa. Então, tecnicamente, a gente estaria no primeiro ano agora de uma baixa, que é o que está acontecendo. Desde quando ele atingiu o pico máximo de 126 mil dólares, ele chegou aí até 60 mil dólares. Foi uma queda de mais de 50%. Exato. Imagina o cara que comprou lá em cima. Meu Deus. Não se desespera não, filho. Desde que você não bote todos os ovos num preço só. Exatamente. Entendeu? Então, a maneira correta, né, é você fracionar o valor ali para você poder ir comprando, literalmente fazer um preço médio mesmo, né? Então, se você, um exemplo, se você comprou $1.000 lá, tô dando exemplo de $1.000 só para vocês entenderem, né? Mas pode ser 100 mil dólares, pode ser $1 milhão. Imagina o valor que você comprou lá, está em 126 mil dólares, se ele caiu aqui para 60, né, que foi 50%, tem uma maneira de você equilibrar isso. Se você comprar mais 1.000 aqui, você já vai ficar no meio. Mas se você comprar 2, você vai puxar o seu preço médio muito mais para baixo. Se você comprar 3, você vai puxar o seu preço bem perto da entrada, entendeu? Sim. Então, acredito que seja isso, né? Respondi a sua pergunta. Sim. Então, óbvio que tem toda essa análise que você fez. Mas quando entra o feeling disso? Porque assim, você fez uma análise cíclica que hoje é fácil falar, né? Sim. De quem, agora observando sim, mas na hora que você fala e acontece, você sente assim meio que, nossa, eu sou um vidente, ou para você estava tão claro aquilo que era como tomar uma decisão de virar para a esquerda sabendo que lá está o destino? Eu acredito que é mais essa questão de saber... Por que eu sabia, né? São anos de estudo, cara, né? Eu acompanho o Bitcoin desde 2018, né? E vi vários ciclos dele de lá pra cá. Mas além do Bitcoin, tem outros ativos que eu acompanho. Um, por exemplo, que é o ouro. O ouro, eu tinha cantado a bola pra todo mundo também. Mas, gente, quem tá no mercado financeiro sabe que ele iria ter uma alta gigantesca. Mas eu cantei a bola também, que ele iria corrigir rápido. Então, E por que eu sabia disso? Cara, aí é estudo mesmo, aí é o conhecimento, né? É o que... E é somente com o tempo, né? Horas de tela ali, de gráfico e também da análise geopolítica para você poder entender como que os ativos se comportam, né? Sim. Mas hoje em dia também, cara, com o avanço da inteligência artificial, ficou muito melhor. Hoje em dia você consegue usar a inteligência artificial ao seu favor. Embora eu não tenha usado para falar essas análises aí pro pessoal lá não, viu? Foi mais do feeling mesmo. Mas eu acredito que tá ligado ao estudo, né? Entendi. Então você buscar bons mentores, sentar em boas mesas, estudar com pessoas que são do mercado, que vivem do mercado para valer, né? Isso faz total diferença para você poder tomar uma decisão se é a hora de comprar ou de vender um determinado ativo, se é hora de você colocar mais ou não. E nem sempre a gente vai acertar todas. Nem sempre a gente vai acertar todas. Vai ter momentos que você vai errar e é normal. Então, resumindo, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Exatamente. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Exatamente. Resumiu perfeitamente a frase. Então, tem um jogo aqui que a gente faz de perguntas mais rápidas, assim, né?
são perguntas mais curtas, né? As respostas, às vezes, uma palavra, mas as que foram mais, como você sentir que precise de mais espaço, pode explanar, tá bom? Então, por exemplo, a primeira pergunta aqui. Uma decisão dentro da sua jornada, obviamente, no mercado financeiro ou da vida em si, uma decisão para você que mudou tudo na sua vida. Escolhi rápido a minha esposa. Boa, ótimo, excelente. E é verdade, porque todas as outras coisas podem mudar. Amanhã você pode nem estar mais no mercado financeiro, mas a decisão de um casamento é para a vida toda. Exatamente. Com 17 anos, cara, eu conheci a minha esposa estamos juntos até hoje. Já são 17 anos juntos. Que bacana. Praticamente já acabou que tem mais tempo com ela do que sem ela, né? Que legal. O maior erro de quem começa hoje no mercado financeiro? É não respeitar o seu limite. Não respeitar o seu limite, seja ele de um stop de perca ou até mesmo um alvo de ganho. E quando eu falo não respeitar, é porque, um exemplo, imagina que a pessoa tinha um limite ali de R$1.000 no dia de perca e ela perdeu esses R$1.000. Só que aí ele vem com aquele sentimento de vingança, ainda mais que ele olha pro mercado e aí uma entrada que ele não executou certa, só que aí ele tava de fora porque ele perdeu aquele dinheiro, ele já não podia mais entrar, aí ele fala, não, amanhã eu pego o mercado. Só que ele já vem com aquele sentimento de vingança, então ele não tá respeitando o limite próprio dele. E não respeitar o limite é uma decisão emocional. A raiva de cega. É uma raiva cega. E essa decisão emocional pode fazer esse cara perder mais dinheiro ainda, né? Então, você se respeitar e entender que tem uma coisa também muito interessante. Backtest, cara. Fazer backtest no mercado você não precisa saber tudo do mercado, você não precisa saber todos os padrões gráficos, você precisa identificar uma metodologia que você gosta, que dá certo para você e que você roda um backtest que você tenha mais de 80% de assertividade nessa estratégia. Backtest é você voltar no passado ali do gráfico, né, e ficar testando ali a sua estratégia. Validando, porque aí você validou um método. Então você concorda comigo que, um exemplo, se você tem um método que você gosta de operar, que te deixa confortável, e que de cada 10 entradas você acerta 8. Cara, as outras duas pra você quebrar, só se você for all-in na entrada. Sim. Entendeu? Então, se você tem 8 que você acerta entre 10 entradas, você não precisa operar em todas as entradas. Você precisa fazer o backtest e aguardar o momento correto. Você aguardou o trader que acerta mais é o que é mais paciente. É quando você identifica realmente uma região de preço, seja para comprar ou para vender, e que é a tua região de preço. E aí você executa a tua estratégia ali em cima disso. É o que eu faço, tá? Eu faço dessa maneira, assim que eu opero. Então eu aguardo ali um momento correto para poder entrar. E para você não cometer o erro de entrar no trade da vingança. Outra coisa que mudou muito a minha vida, cara, foi também fazer hipnoterapia. Eu tenho um hipnoterapeuta muito bom. Caramba. Hipnoterapeuta da família, né? Minha esposa uma época teve ansiedade e ele também foi hipnoterapeuta nosso. Pode falar o nome dele aqui? Pode. Danielzão, tamo junto, meu irmão. Um abraço pra ele aí. Um abraço. O Daniel, ele é um hipnólogo, cara, e ele fez uma sessão comigo uma vez onde a gente descobriu uma raiz do porquê que eu perdia, cara. Foi muito louco. É mesmo? Um tema interessante pra trazer o Daniel aqui, fala com a gente, né? Mano. Trazer ele aí. Vai ser uma honra, cara. Pode, vai ser legal, cara. De repente faz aqui agora. Exato, Daniel. Já tá o convite feito aqui ao Daniel, pessoal da ABC, porque, cara, você tem ajudar todos os traders da ABC aqui. Exato. Eu tenho um projeto, inclusive legal, tem a ver com isso. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma sessão onde, olha que loucura, cara, uma vez eu e minha esposa, nós fomos assaltados, eu tava falando pra você ali, né, que meu primeiro carro foi um Fusion e tal, nós fomos assaltados, levaram várias coisas, né, celular, dinheiro, nossa aliança na época, e, cara, aquilo ali gerou um trauma em mim, que fez com que várias decisões que eu tomei no mercado financeiro pós isso, e que fez eu perder grana, tava ligado com isso, você acredita? Caramba. E aí, com essa sessão que eu fiz com ele, nós reprogramamos isso. É mesmo? Muito louco. Caramba. E conseguiu descobrir que era isso que Consegui descobrir que era isso que tava me travando, cara. Fazendo eu jogar dinheiro pro mercado. Olha que loucura. Que doideira. E dentro disso, é engraçado, porque agora você falando, porque provavelmente isso deve ter tirado algum medo. Né? Deve ter alguma ligação com medo. E dentro do mercado, né? Alguns pontos lá atrás você falou que o covarde talvez ele se sustente mais. Mas aí a gente entra no impasse. O que é mais perigoso para o mercado? A ganância ou o medo? Cara, eu acho que os dois... que são duas emoções, né? São duas emoções opostas. Mas... Então qual que é a mais perigosa? Você tem que escolher uma. Não pode ficar em cima do muro as duas. As duas eu sei que as duas são ruins, mas... É que elas caminham juntas, né? Uma o medo é uma forma... A ganância é uma forma... Não tanto. Porque o ganancioso ele vai arriscar muito. Pode quebrar rápido.
O medroso, ele perde oportunidades. Então agora ele, entendi. entendeu? Aham. É mais ou menos isso. Cara, eu acredito... É que reformula a pergunta pra mim novamente, por Então, favor. o que você acha que é pior para o mercado? O que afeta mais? O ganancioso ou o medroso? É, o ganancioso, cara. O ganancioso. É. Sabe por quê? Uhum. Porque o medroso, ele vai entrar naquela questão do trader que no longo prazo ele consegue ter mais consistência. Então a ganância é pior para o mercado. A ganância é pior pro mercado porque... Uhum. a ganância é pior pro mercado. Perfeito. E para você, dinheiro ele é consequência ou ele é o objetivo final? Não, ele é consequência daquilo que você faz. Ele não é objetivo final. Ele é consequência Não é daquilo que só você... pelo dinheiro. Não. Dinheiro ele é só uma forma de você poder viver nessa terra, né? Dinheiro é energia. Dinheiro é energia. E é uma moeda de troca para você poder conseguir o que você quiser que te faça feliz. Mas ele é só dinheiro, cara. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. O dinheiro literalmente ele é só dinheiro. Só um número. Só um número. Só que com ele você faz tudo, né? Você consegue fazer tudo que... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas quando eu quero dizer que ele é só dinheiro, porque tem tanta coisa mais importante que o dinheiro, que é a família, que são os filhos, a saúde, né? Então, o tempo, cara. O tempo. Né? A maior commodity, né? Que todo ser humano ele tem essa commodity em comum, que são 24 horas por dia, durante todos os dias, até o dia que for o último dia da tua vida, né? E a gente conhece pessoas que hoje dariam todo o dinheiro dela para poder ter o tempo de vida que você tem, que eu tenho, entendeu? Ou que dariam todo o dinheiro dela para ter saúde. Então existe muito mais coisa, né? Verdade. Que é melhor que o dinheiro. E por isso que quando mencionou, outros convidados que passaram por aqui também, você mencionou também sobre aquela questão das férias que você queria, 3 dias lá de viagem, e você não pôde porque você estava vendendo o seu tempo, né, para a empresa ao qual você trabalhava. Para você ver como muitas vezes o dinheiro ele pode te dar isso, ele pode comprar esse tempo, né, que você não teria. Né? Então é uma ferramenta que pode ajudar em várias outras questões. E qual que é o conselho, né? Porque aquele momento que seu filho nasceu, estava numa dificuldade ali, né? Que ia fazer, o que não ia. Qual que é o conselho que você daria para o Elton, lá com o filho no colo, passando veneno e querendo ali mudar de vida e trazer uma prosperidade para sua família? Qual o conselho que você daria? Na verdade é agradecer por ele não ter desistido ali naquele momento e por ter virado um combustível muito forte, cara. Eu lembro que assim que meu filho nasceu, né, quando eu perdi, pra você ter uma ideia, quando eu ganhei muito dinheiro lá no projeto que eu fazia de recrutar pessoas e de treinamento, que eu bati meu primeiro R$1 milhão, eu fui morar numa mansão que tinha 1.200 metros quadrados de terreno construído, tinha até elevador que parava na minha suíte, assim, pra você ter uma ideia. Isso? Só que na época, cara, era só eu e minha esposa, a gente não tinha filho ainda. E aí quando eu entrei, quando eu comecei no mercado financeiro e que eu perdi essa renda principal ali e o meu filho nasceu naquele mês, eu fui morar na casa da minha sogra, né? Então, junto com a minha esposa e meu filho. A princípio era para ajudar ali, ter aquela rede de apoio para poder ajudá-la, né? Mas mesmo assim, quando eu vi aquela cena, eu falei assim, cara, isso aqui ali forjou meio que o meu caráter, sabe? E meio que uma resiliência de falar assim, mano, você não pode desistir, cara. Você não pode desistir que você tem motivos muito grandes. Quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, eu olhei pra ele assim, aquele ser inocente, que dependia 100% de mim, eu falei assim, cara, olha essa responsa, velho. Então, tipo assim, eu olhei assim e falei assim, cara, eu tenho que... Não tem como não se motivar. Não tem como não se motivar. E foi vindo dessa questão de, assim como no trade, foi querer viver acima daquilo que podia, né? E a mesma coisa da ganância de dentro do trade, vai lá e arrisca demais. É que no modelo de negócio que eu tava, isso era um meio comum, Entendi, né? mostrar. Nós não éramos Entendi. ensinados a investir. E aí entra um ponto muito importante. Na época, eu ganhei muito dinheiro, fiz mais de R$1 milhão ali, meu primeiro milhão. Tive várias pessoas que foram treinadas por mim, começaram junto comigo, que também bateram ali muito, fizeram muita grana. Só que nós éramos treinados para toda a grana que a gente ganhava, a gente reinvestia naquele negócio. Entendi. Mas a gente não aprendeu, por exemplo, Os a ovos numa comprar... mesma cesta. Exato. Você vem Os ovos falando exatamente. Os ovos uma vez na cesta. Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu passei pessoalmente, como erros, né? Então, naquela época, eu não sabia como investir em imóvel, como comprar e vender um carro, como investir em ações, em criptomoedas. Eu não tinha aprendido nada disso. Entendi. Eu precisei quebrar naquele meu primeiro negócio, daquela renda,
para poder olhar para tudo isso. Aí depois aprendeu, daí não tinha dinheiro. Exato. Aí ia falar... Exato. É sempre assim, né? A gente não, às vezes tem um conhecimento, não tem um dinheiro. Aí tem um dinheiro, mas não tem um conhecimento. Mas agora, construindo Exato. os dois e a sua história de sucesso, tanto como trader, como agora mentor e professor. E assim, agora, acho que todo o seu sucesso hoje se deve à sua jornada. Né? E não tinha, acho que talvez você não teria aprendido tanto se não fosse nesses momentos aí de desafios, né? Para a gente encerrar, né, uma pergunta que eu queria que você trouxesse aqui para todos que estão nos assistindo, e vai ser praticamente um conselho também, né? Porque vem da sua jornada, né? Você teve ali tanto quebras e quanto sucesso e enriquecimento. Você, mais do que ninguém, pode nos dar as duas versões. Então, na sua opinião, o que separa o ponto-chave de quem quebra e de quem enriquece de verdade? Maravilha, são os seus motivos, cara. Pelo que você luta, por quem você luta, por que você luta, por que você faz o que você faz. Então, o que vai separar quem vai... Porque tem muitas pessoas que Seria um propósito? Seria um propósito de vida? O propósito de vida, totalmente isso. Por quê? Tem muitas pessoas que perderiam a grana que eu já perdi no mercado financeiro, que desistiriam. Nunca mais voltaria para isso, nunca mais olharia. Tem pessoas que, por ter perdido uma equipe gigante lá que eu tinha naquele outro projeto, desistiriam e não estariam mais no mercado. Então, o que motiva, o que separa justamente essa pessoa que quebra da pessoa que alcança o sucesso é o seu propósito de vida, é por quem você luta, por que você faz aquilo que você faz. Eu, além de lutar pela minha família, né, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, e por mim também, mas eu acredito muito no desenvolvimento do ser humano. Eu acredito muito que o que eu aprendi, eu preciso passar para as pessoas como conhecimento. Então é muito bom você poder estar na sua casa, você pegar o seu celular e você abrir ali o mercado financeiro e fazer 100, 200, 500, $1.000 no único dia. E com uma habilidade que você aprendeu. Onde você consegue ter tempo para você mesmo, você consegue ter tempo para sua família. Uma coisa foi muito interessante nesses anos, né? Antes de ter filhos, eu ganhei muito dinheiro. Só que aí depois, e isso é muito interessante, tá? Na vida, sempre existe um equilíbrio em várias áreas da sua vida. Às vezes uma área da sua vida ela tá desfalcada agora, mas olha o que você tem. Eu costumo falar que a gratidão, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Então eu sempre pratiquei isso. Legal. Ser grato por tudo aquilo que você tem. Quando você olha o que você tem, você vê que você tem muito, cara. E aí, você sendo grato por aquilo que você tem, você vai ter muito mais. Por quê? Porque você vai criar conexões, você vai se conectar com pessoas, você vai criar oportunidades que vão fazer você, de repente, chegar num objetivo financeiro que você queira, de repente conquistar o que você quiser. Então, o propósito de... eu acredito muito em Deus, cara, acredito muito em Deus, Sim. Acredito muito na família e acredito muito que nós estamos nessa terra para poder fazer a diferença. Eu sempre penso o seguinte, que qualquer pessoa que cruzar o meu caminho, que eu conversar com ela, que eu tenho que deixar uma mensagem positiva na vida dela, de algum jeito, que essa pessoa tem que olhar e falar assim, cara, aquele cara falou aquilo que, olha só, hoje tá refletindo aqui na minha vida. Não por mim, não quero reconhecimento em relação a isso, mas eu quero que tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, porque também já acreditaram em mim lá atrás. Eu tive muitos bons mentores, que foi de onde eu desenvolvi a minha mentalidade. Então, eu acredito que é isso, o propósito está ligado diretamente a você não desistir. E se você não tem um propósito, você precisa encontrar um propósito. Essa é a grande verdade. E se você já tem o seu propósito, você precisa lutar incansavelmente para fazer seu propósito dar certo, para você realizar isso que Deus colocou no teu coração. Porque eu também costumo dizer que se Deus colocou no teu coração, se Ele te permitiu você ver a terra prometida, é porque ela já é tua, é só você reconhecer. Se você reconhecer que o que tem de melhor é para você, você vai conseguir, de alguma maneira, fazer o download disso na sua vida em algum momento. Entendeu? Bacana. E até isso que você mencionou, né, de levar todas as pessoas que cruzarem seu caminho, de você deixar uma mensagem positiva, de você ensinar, deixar um legado,
trazer conhecimento, é o que você está fazendo aqui hoje, trazendo, além de uma mensagem muito bacana para todo mundo, mas sobretudo muito conteúdo de aprendizado. E tenho certeza que muitas pessoas que assistirem vão se inspirar por isso e talvez vão passar a conhecer coisas que não conheceram até o momento. E esse é o intuito desse projeto, né? Todo aqui incentivado pela ABC Financial. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, né? Nosso papo aqui tá maravilhoso, mas espero você aí mais vezes. Tamo junto. Eu que agradeço, Diegão. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, cara. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. ABC, obrigado pelo convite, toda a equipe que tá aqui. Foi uma honra participar desse podcast. E tem uma frase que eu gosto de usar, tá? Claro. Que é que ela é do Bruce Lee. Do Bruce Lee. Eu também eu não falei isso, né? Sou faixa preta, primeiro dan de karatê. Tenho um projeto social de karatê lá em Ferraz de Vasconcelos, junto com alguns amigos. Cara, o cara faz tudo aqui também. E aí tem uma frase que eu gosto dele que é assim. Ele fala assim, ó. Empty your mind, que significa esvazia sua mente. Be formless, shapeless like water. Tome forma como a água. You put water in a teapot, becomes the teapot. Você coloca a água numa jarra de chá e ela se torna a jarra de chá. You put water into a cup and it becomes the cup. Você coloca a água num copo e ela se torna o copo. You put water into a bottle, it becomes the bottle. Você coloca a água numa garrafa e ela se torna a garrafa. A water can flow or can crash. Be water, my friend. Que é o quê? A água, ela pode fluir ou ela pode quebrar. Seja como a água, meu amigo. Cara, que bacana, bonito, meu amigo. Obrigado, Tamo junto, gente. irmão. Valeu. Até o próximo episódio. Até mais, fiquem com Deus.